Na nossa primeira aula do nosso curso de desconstrução do Complexo Vira-Lata, nós vamos falar sobre o Complexo Vira-Lata. O Brasil fez a Copa do Mundo em 1950 e o final da Copa do Mundo foi no Uruguai. Foi contra o Uruguai, no Maracanã, que eles chamam de Maracanaço. E o Brasil perdeu de 1-0. A partir daí, criou-se a ideia que o Brasil tinha a síndrome do vira-lata, que ele chegava e na hora ele não conseguia suportar a pressão, que ele era fraco, que o Brasil tinha um monte de problemas, né? Como a gente tem, mas a gente sabe que tem outros aspectos positivos. E aí, o Brasil, em 50, o Brasil não ganhou a Copa, mas em 58 o Brasil foi campeão. Em 62 o Brasil foi campeão. Em 70 o Brasil foi tricampeão. Depois o Brasil foi campeão em 2002. E em 94 nós somos pentacampeões. Então, quer dizer o quê? O Complexo Vira-Lata era para ter ficado lá para trás. Mas nós carregamos esse Complexo Vira-Lata até hoje. Porque não valorizamos as coisas boas do Brasil. Por isso que a gente tem que analisar. Olha, não existe nenhum país como o Brasil no futebol. Não existe. Ah, mas os países da Alemanha, da Inglaterra, presta atenção. Se você pegar onde tem Inglaterra lá, não tem nenhum jogador, tem times lá que não tem nenhum jogador inglês. Tem time na Alemanha que não tem nenhum jogador alemão. Então, eles têm muito dinheiro, eles compram jogadores. Porque antigamente, só eles tinham uma cota de 2 a 3 jogadores estrangeiros. Hoje não tem mais essa cota. Então, com a globalização, você tem times fortíssimos. Mas a discussão não é por que nós falamos tão mal do nosso país. Por isso que eu fiz esse curso. Então, nós falamos mal do nosso país porque nós temos uma herança sociológica, filosófica e política de não valorizar as coisas do país. Quando você não valoriza as coisas do país, você não cria um amor às suas raízes. E isso tem que ser desconstruído para você eliminar o complexo vira-lata. O pessoal fala dos Estados Unidos, mas quando você vai votar lá, olha a votação dos Estados Unidos como é que é. Então, se você ficar comparando essas questões com o país, vamos comparar o Brasil com a China. Não dá, né, cara? A China tem 5 mil anos, pô. Tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então você não pode estar para comparar o Brasil com o Japão, que tem 5 mil anos. O Brasil é um país novo. Uma democracia de quase 40 anos, nem 30 anos nossa democracia tem. O nosso país é um país em formação, em civilização, diante das nossas complexidades culturais. Então, quando você discutir Brasil, você não pode ficar comparando as coisas que o Brasil tem com os outros países. A gente compara muito com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão muito próximos da gente aqui. O inglês, esse processo de colonização que nós temos moderna, que nós temos com os Estados Unidos, faz com que a gente queira copiar os valores, os modelos, o modelo americano de ser, e esquecendo as nossas raízes. Porque o modelo americano é um modelo que se impõe no mundo todo. Então, a questão do complexo de vira-lata é uma desconstrução desse complexo, onde você começa a olhar o lado positivo. As pessoas moram em Brasília, não conhecem água mineral, não conhecem o Museu JK, não conhecem o Museu do Índio, mas quer conhecer Miami, por exemplo. Quer conhecer os países sem conhecer o próprio país, sem conhecer as belezas do nosso país. Então, esse complexo de vira-lata faz com que o indivíduo não valorize nada. Os jovens, tudo deles é internacional, tudo dele é as grandes marcas, tudo dele é o valorizando os outros países, sem olhar para os aspectos positivos que você tem no próprio país, nas complexidades econômicas, culturais, religiosas, étnicas que nós temos aqui. Por isso que surgiu esse curso na nossa primeira aula, que é para desconstruir esse complexo de 1900. É óbvio que nosso processo de formação afeta isso desde 1910, 1920. Mas o Brasil é um processo de formação cultural muito complexo, que eu vou explicar na próxima aula, para que você possa compreender e não ficar fazendo analogia ou comparações que não têm cabimento étnico, moral, sociológico, tá bom? Daqui a pouco a gente continua.